Fala pessoal, chegando aqui com mais um vídeo no nosso novo canal. É isso mesmo, eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo, um canal em que falamos exclusivamente sobre Previdência Social, INSS e de assuntos relacionados ao público de interesse. Se você tem interesse no assunto INSS, se inscreva agora no nosso canal, ative o sininho de notificação e bora para o vídeo de hoje. Hoje vamos falar do direito dos idosos no Brasil. O que está valendo, o que não está mais valendo, o que funciona na prática e etc. Primeira coisa que a gente tem que saber, afinal, quem é idoso para o Estatuto do Idoso? Por essa lei, em vigor no Brasil, é considerado idoso a pessoa a partir dos 60 anos, ou seja, com 60 anos ou mais. Não é 65, não é 70, é 60 anos para fins do Estatuto do Idoso. Combinado? Gravou aí? Então vamos ao primeiro tópico aqui, ó. Isenção do IPTU. Os desdobramentos do Estatuto do Idoso vêm garantindo algumas isenções tributárias, tais como Imposto Territorial Urbano, o famoso IPTU. A isenção varia dependendo do município. A norma vale para pessoas com idade acima de 60 anos, proprietárias de um só imóvel, aposentadas e com renda até 2 salários mínimos. Algumas cidades do Brasil já possuem a isenção, como a capital paulista, Sena Madureira no Acre, Petrópolis no Rio de Janeiro e o Distrito Federal. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, tramita um projeto de lei que concede a isenção fiscal do Imposto Predial, IPTU, a imóvel exclusivamente residencial com valor no máximo de R$300 mil pertencente a pessoas acima de 60 anos. Então, para saber se você tem direito a essa isenção de IPTU, você precisa procurar na prefeitura da sua cidade se há alguma lei que garanta esse direito para você, certo? Próximo tópico. Pensão alimentícia. O dever de pagar alimentos não é exclusivo dos pais para os filhos. A obrigatoriedade de o filho pagar pensão para o ascendente também é prevista legalmente. De acordo com o artigo 12 do Estatuto do Idoso, aqueles que não tiverem condições de se sustentar têm direito a receber pensão e a escolher de qual dos filhos vai receber. O não pagamento pode resultar inclusive na prisão do inadimplente. O Código Civil e a Constituição apoiam sim essa medida. Caso os filhos não tenham condições financeiras de pagar, o idoso pode pleitear o benefício assistencial, cujo o valor é de um salário mínimo mensal ao cidadão com mais de 65 anos que não possui renda suficiente para se manter ou a sua família, conforme critérios definidos pela legislação. É o famoso chamado BPC-Loas. A gente vai falar e já falou nesse canal aqui, eu vou deixar um link no card agora aqui para vocês acompanharem um vídeo sobre o BPC-Loas. Assistência à saúde. O poder público deve fornecer gratuitamente medicamentos aos idosos, especialmente em relação àqueles de uso continuado, como próteses. Os idosos também têm direito ao atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde, o SUS. Ainda que o Estatuto do Idoso vede a discriminação por parte de plano de saúde, no tocante à cobrança de valores diferenciados em razão da idade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que ajuste proporcional de preços à idade do segurado está ligado à expectativa de aumento na procura por serviços médicos e hospitalares por parte dos idosos. O que não se pode fazer, de acordo com a Corte, é tornar o valor da mensalidade tão elevado de modo a inviabilizar a aquisição do plano pelo idoso. Então, há uma proteção aí também do judiciário para que plano de saúde não se torne um valor impagável, certo? Medicamentos gratuitos. O artigo 5º do Estatuto do Idoso determina que cabe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação de sua saúde. Para ter acesso aos medicamentos do programa Farmácia Popular, tanto na rede própria quanto na rede de farmácias privadas conveniadas ao programa, segundo o Ministério da Saúde, é preciso apenas apresentar um documento de identidade com foto, CPF e receita médica dentro do prazo de validade. Justiça. Os idosos também têm prioridade na tramitação de processos judiciais nas quais figure como parte ou interveniente. Para conseguir o benefício, é preciso fazer prova da idade e requerê-lo junto à autoridade judiciária competente. Em caso de morte, a prioridade se estende ao cônjuge ou companheiro também com mais de 60 anos. Então, se você tem um processo aí na justiça, você pode pedir prioridade se você tem 60 anos ou mais, para que o processo não fique lá em berço esplêndido esperando. Transporte público, muita gente interessada, muito polêmico esse tópico. A gratuidade é assegurada pelo Estatuto do Idoso, mas há especificidades
quanto à extensão do benefício nas legislações municipais. Assim, a idade mínima para entrar sem pagar pode variar entre 60 e 65 anos. Isso porque o Estatuto estabelece a obrigatoriedade só a partir dos 65 anos e deixa a critério das prefeituras a decisão sobre incluir ou não os maiores de 60 anos. Foi o que aconteceu recentemente na Prefeitura de São Paulo, que abrangia a partir de 60 anos, mas eles resolveram, por economia, barrar e só deixar a partir de 65 anos, o que deu um imbróglio muito grande, mas que no fim das contas ficou só para quem tem 65 anos. Vagas exclusivas. De acordo com a legislação, 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados devem ser exclusivas a pessoas maiores de 60 anos de idade, sinalizadas e posicionadas de forma a garantir uma maior comodidade para estes. Atendimento preferencial. Segundo o Estatuto, é garantido ao idoso o atendimento preferencial e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população. Este direito é também assegurado pela Lei 10.048 e pelo Decreto 5296 de 2004, que a regulamentou. Idosos com 80 anos ou mais possuem prioridade especial, é a prioridade da prioridade. Ele assegura as pessoas idosas serem atendidas antes de qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento, em estabelecimentos como hospitais, clínicas, supermercados, cinemas e teatros, dentre tantos outros. No caso dos serviços de emergência de saúde, a prioridade de atendimento ficará condicionada à avaliação médica em face da gravidade dos casos a atender. O artigo 16 do Estatuto assegura o direito a acompanhante a quem deverá ser garantida condições adequadas para a sua permanência no local em tempo integral. Meia entrada. O Estatuto estabelece que maiores de 60 anos de idade têm pelo menos 50% de desconto no pagamento de atividades culturais, de lazer, artísticas e esportivas. As regras variam em cada município, mas, em geral, só é preciso apresentar um documento de identidade. Trabalho na terceira idade. Muito importante isso, pessoal. É proibida a discriminação e a fixação de limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo passível de punição quem o fizer, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo exigir. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. O Estatuto determina que o poder público criará e estimulará programas de profissionalização especializada para idosos, preparação dos trabalhadores para a aposentadoria e estímulo às empresas privadas para a admissão de idosos ao trabalho. Abandono. Abandonar idosos em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, conforme artigo 98 do Estatuto do Idoso, gera pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Pena de detenção de 2 meses a 1 ano e multa para quem expuser a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes. Fica sujeito à mesma pena quem privar o idoso de alimentos e cuidados indispensáveis ou quando sujeitá-lo a trabalho excessivo ou inadequado. A pena pode ser aumentada de 1 a 4 anos se houver lesão corporal de natureza grave e reclusão de 4 a 12 anos se fato resultar em morte do idoso. Para fins penais, o que consiste abandono da pessoa idosa? Os filhos, os netos, o cônjuge ou qualquer parente que deixar uma pessoa idosa em hospitais, casa de saúde, entidades de longa permanência ou simplesmente deixar de prover as suas necessidades básicas estarão cometendo o crime de abandono. E o que são maus tratos? Ao contrário do que normalmente se pensa, maus tratos não são somente agressões físicas. A negligência no cuidado para com o idoso também constitui um exemplo de maus tratos, como a falta da troca regular de fralda, que permite a formação de assaduras, a alimentação inadequada ou insuficiente e a falta de medicação ou assistência médica. Também é um exemplo de maus tratos a falta de paciência do cuidador que agride verbalmente o idoso. Nestes casos, o cuidador, que pode ser qualquer pessoa, estará cometendo crime e a pena pode chegar até 12 anos de reclusão se do fato resultar a morte do idoso.
Podem os familiares receber em nome do idoso benefícios previdenciários do INSS, proventos, pensões ou rendimentos? Sim, desde que estes não se apropriem ou desviem os bens para aplicação diversa da finalidade, que é única e exclusivamente prover as necessidades da pessoa idosa. Caso contrário, poderá sim caracterizar crime e precisa ser denunciado. Quais são os deveres do cuidador? Prestar assistência ao idoso, principalmente no que diz respeito à alimentação, saúde e higiene. Estar atento às medicações que devem ser tomadas pelo idoso para não deixar de dar remédio correto e na hora certa, verificar as necessidades médicas do idoso e sempre acompanhá-lo durante consultas. Ser paciente com o idoso. Quem pode ser cuidador? Não existe regulamentação legal para a figura do cuidador. Sendo assim, qualquer pessoa pode cuidar do idoso, prestando-lhe assistência. O cuidador pode ser uma pessoa estranha à família ou da própria família do idoso, filho, neto, sobrinho, irmão, etc. Pois bem, pessoal, agora que vocês sabem tudo isso, a sociedade precisa ter consciência de que existem mitos acerca do envelhecimento. Pessoas que chegaram aos 60 anos ainda são capazes de trabalhar, estudar, produzir e realizar centenas de atividades que promovam melhorias, bem-estar na qualidade de vida. O Estatuto do Idoso foi elaborado justamente com o objetivo de garantir que todos os direitos dos idosos sejam cumpridos e respeitados. Então, gostou desse vídeo? Foi bom para você? Foi instrutivo? Agora que você já sabe quais são as garantias proporcionadas pelo Estado para as pessoas que têm mais de 60 anos, compartilhe esse conteúdo com todos os seus amigos e parentes para que possam conhecer seus direitos. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com todo mundo. Eu agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.